da lista dos 1001 filmes pra ver antes de morrer, que é O Nascimento de uma Nação. Dando um salto no tempo, nós vamos para 1915, para o primeiro filme da lista do diretor considerado o pai do cinema hollywoodiano, que é o D.W. Griffith. Esse filme até hoje gera duas reações, uma muito positiva porque tecnicamente ele é muito perfeito e a outra de extrema ânsia de vômito, porque é um filme extremamente racista. Esse diretor foi um visionário e ele desafiava as técnicas cinematográficas da época pela perfeição com que ele filmava, mas também ele é tido como um dos diretores mais odiados da história por conta desse filme. É claro que isso é uma injustiça, porque ele não tem só esse filme grandioso na lista, mas esse filme específico gerou muita revolta. Pra gente entender esse filme, a gente tem que estar contextualizado na história que ele pretende contar. Basicamente, o filme mostra todas as nuances da Guerra Civil Americana, ou também comumente chamada de Guerra da Secessão, que ocorreu de 1861 a 1865. E todos os acontecimentos que ocorreram depois com a morte do Lincoln e a criação da Ku Klux Klan, foi criado em 1866. Tanto na parte doméstica quanto na parte do combate, o filme pretende mostrar os estragos que ocorreram nas famílias, tanto do norte como do sul, mas no sul principalmente, e essa ótica reside em duas famílias, os Stoneman e os Cameron. Nos primeiros 20 minutos nos é apresentado um drama ao qual reside a guerra como pano de fundo, os Stoneman no norte e os Cameron no sul. Após toda a guerra que acontece, todos os embates, nós temos a morte de Lincoln dentro do teatro e a partir da morte de Lincoln nós temos a segunda parte, que é a parte da interrupção, já que o filme é muito grande. E essa parte específica é um caos total. Os negros estão fora de controle, eles agem como animais no filme, em sua maioria, porque os outros agem como seres dóceis e domesticados, entre aspas, pelos seus patrões. Nós temos ou muito devotos, ou muito bestializados, muito animais, sem consciência nenhuma. E depois dessa situação incontrolável, no sul, após a abolição da escravatura, é criada em 1866 a KKK, que a gente conhece como Ku Klux Klan, que foi criada pelos radicais sulistas no Tennessee. Então eles eram totalmente avessos e contra os direitos dos negros na sociedade. Existia a abolição da escravatura, mas eles queriam que essa abolição fosse exterminada e eles criaram esse movimento a partir disso, a partir desse desejo interno de vingança, entre aspas, pelos negros estarem semelhantes a eles agora na sociedade. Então, no filme, a Ku Klux Klan na verdade, serve como a única maneira de manter os negros no seu devido lugar. Basicamente isso. Eles estão ali como os únicos que podem manter a ordem diante do caos que gerou a abolição da escravatura. É absurdo. Então, basicamente, o que se pretende contar nessa história é que os negros foram responsáveis por todas as mazelas que aconteceram na sociedade naquela época, durante e depois da guerra, que matou mais de 600 mil pessoas. E além, é claro, de que os negros são retratados a maioria como blackface e como malucos. Nós temos cenas bem impactantes no filme, como a perseguição do negro Gus a uma moça da família dos Cameron. Essa cena, pra mim, é a mais importante do filme. Ela é memorável pela precisão do diretor, porque ele faz muitos cortes, e todos os cortes estão certos. Em 1915, isso era inimaginável, tanto que ele é considerado o pai do cinema hollywoodiano por causa disso, por causa de cortes que antigamente as pessoas não faziam. Uma outra cena bem interessante e que condiz com a visão do filme, não muito a visão do diretor, segundo ele, que é o David Lynch, que ele mantém um alto cargo na política, ele é moreno, seria como um representante da classe negra, e esse Brutamontes queria forçar um casamento com a personagem da Lillian Gish, que era uma atriz muito expressiva, e guardem esse nome porque ela vai aparecer bastante aqui, já que ela adquiriu uma parceria com o diretor bem duradoura. Os dois sempre fizeram vários filmes juntos, então ela vai aparecer bastante aqui na lista, que tem uns 4 filmes dela, se eu não me engano, ou mais. E, segundo ele queria formar um império negro. A Lillian Gish faz a protagonista, uma das protagonistas, porque o drama principal reside num casal. É como se fosse um drama shakespeariano nos Estados Unidos em guerra civil. Nessa cena em especial, eu não sei até agora se era um bonecão que estava no colo dele ou não. Porque se não era, meu Deus, essa mulher é sensacional.
Se for, aí eu retiro o que eu disse, mas ela é sensacional igual, porque cinema mudo precisa de muita expressão, e ela tem expressão de sobra. Tipo, se for ela, joga um Oscar no túmulo dela agora, sabe? Ela foi muito bem, senão aí deixa. Mas a cena em si é muito bem feita. Temos a Mae March também, que aparece em mais um filme da lista, mas a Lillian Gish, vocês guardem o nome que vai precisar, pelo menos no cinema mudo. E por fim, eu não poderia deixar de citar a emblemática cena da Ku Klux Klan punindo o Gus pela perseguição da menina e mostrando aquilo como algo bom, algo positivo, que é extremamente absurdo. Naquele contexto, a gente teria que torcer para a Ku Klux Klan para eliminar aquele bando de gente sem controle. Você tem noção disso? Então a transição se dá mais ou menos bem na metade das 3 horas de filme, em que muito da história é contada antes da morte de Lincoln e tudo mais, aquela parte da guerra mesmo, e depois é apresentado pós-guerra, as mazelas que aconteceram e o período de reconstrução ali da sociedade pós-guerra, no caso. E é aqui que o filme fica hardcore, pessoal, porque é racista para caralho. No início até a gente não vê isso, a gente só vê alguns blackfaces aqui e ali num filme predominantemente branco, mas quando aparece aquele tumulto de gente negra é muito blackface, é muita gente escrachada, muita gente doente, louca da cabeça, sem controle. Então o filme é bem fiel na primeira parte, em que ele conta a história, baseado na história mesmo, e aí desanda a maionese, né? Daí tem a Ku Klux Klan como salvadores da pátria, 101 anos depois desse filme ser lançado, torna ele muito difícil ser tragado, apesar da excelência técnica do diretor. Mas é que ele é genial, a gente não pode dizer que não é. Porque em 1915, utilizar toda aquela técnica que ele utilizou era simplesmente absurdo. A gente tem cenas de transição e sobreposição de imagens, alguns closes dramáticos, bastante movimentação, muitos figurantes na parte de guerra e na parte da confusão geral da sociedade, cortes limpos e exatos que em 1915 vocês não acreditam. É um filme pesado, é um filme de 3 horas, mudo, ele é bem arrastado e não é qualquer um que assiste, já vou dizer pra vocês. Ele se arrasta muito pela falta de diálogo e pelos closes teatrais, toda a expressão corporal que eles precisavam fazer, já que não tinha som, mas não tenho dúvidas de que é um marco no cinema. E existem alguns fatos interessantes sobre ele depois que ele foi lançado. Ele foi duramente criticado pela NAACP, que é uma organização super antiga, a mais antiga dos Estados Unidos, a combater o racismo, e em contrapartida foi o primeiro filme a ser rodado na Casa Branca. Então esse filme é cheio de contradições. É uma coisa louca. Ele também arrecadou $1 milhão, o que na época era muita grana, e era uma época em que o cinema era um artigo de luxo, entre aspas. E ele poderia ter arrecadado mais não fosse o fato do boicote, em que ele não pôde ser exibido em Chicago e em Boston, que eram lugares chaves para serem passados. Pra vocês terem noção, no Rotten Tomatoes ele tá avaliado em 100%, mas no database do IMDb a nota dele é de 6,8. Como a minha nota vai em estrelas, eu vou dar 4 estrelas pela técnica e pelo estilo do diretor, que depois de 100 anos ainda é utilizado. Ele foi um pioneiro nessa área de sobreposição de imagem, corte, técnica, então eu não poderia dar menos estrelas do que 4. Se vocês tiveram curiosidade em ver o filme, escreve aqui embaixo nos comentários. Esse é só o começo de uma trajetória de 1001 filmes, então espero que vocês me acompanhem ao longo dessa jornada. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo para vocês curtirem e até a próxima. Tchau!